Olá, meus diamantes, tudo bem? Eu sou a doutora Georgia Pérez, cirurgiã plástica, referência em beleza natural, com área de atuação em cirurgia crâniofacial e reconstrução mamária. Sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e o meu propósito de vida com o meu trabalho é trazer às pessoas a admiração pela beleza natural. Por que eu quis ser médica? Eu, desde que me entendo por gente, já sabia o que eu ia fazer. Eu tive a sorte, uma bênção de já nascer sabendo o que eu gostaria de fazer. Eu sempre quis ser médica. E eu lembro de uma história que quando eu era pequena, aos 4 anos, a minha mãe sofreu um acidente de carro. Ela teve um traumatismo craniano e uma fratura da clavícula. Então ela me disse que quando era pequenininha, aos 4 anos, eu já tinha o costume de fazer curativo na minha mãe. Falava, mamãe, eu vou cuidar de você. Isso até eu fico até emocionada de contar. E ela falou, nossa, acho que a minha filha vai ser médica. E eu já era aquela criança que ganhava bonecas, eu rabiscava todas as minhas bonecas, eu tirava o braço de uma, colocava em outra, já fazia experimentos. Então, eu acho que eu já tinha essa questão assim de desenhar, de projetar, né, numa pessoa, no caso a minha bonequinha, algo de diferente, de experimentar também modificações corporais nas bonecas. E na minha infância eu tive a oportunidade de conviver com meu padrinho, o tio Lúcio, que é um médico anestesista formado na UFMG. O meu padrinho foi uma grande inspiração para mim na vida, assim, como médico. Era o único médico que eu tinha próximo, para falar a verdade. Os meus pais, que foram pessoas que me deram todo o apoio. A minha mãe era advogada, tinha feito administração também. E já o meu pai era fazendeiro, ele era agropecuarista. Então eu tive a oportunidade de estudar, né? Desde pequena, meus pais já perceberam que eu tinha essa inclinação e eu tive uma oportunidade de me dedicar, de estudar e também tive acesso a outros saberes que complementaram esses dons que eu já tinha, que é da arte. Eu fiz aula de artes plásticas, tudo isso em acho que era uma unidade ali da prefeitura, que era próximo da minha casa, para desenho, principalmente o desenho de pessoas, desenho artístico, de representação de pessoas. Eu gostava bastante de desenhar os olhos, as mãos, a face, nariz. Então eu fui aprendendo que esse desenho realístico, era tudo sobre proporção e também sobre perspectiva e um jogo ali de luz e sombra. E isso me deu muito uma ideia também de métrica, né? Porque eu tinha uma noção do que era 1 milímetro, 2 milímetros, porque eu ia fazendo, como eu buscava aprender mais o desenho realístico do que um desenho subjetivo, abstrato, eu sempre media tudo na régua. Então eu fiquei com essa noção interessante de qual que é o tamanho de 1 centímetro, 1 milímetro, já desde pequena. Meu pai, ele era fazendeiro, então o meu maior contato sempre que a gente não estava na escola, né, ou era o final de semana, ou era férias escolares, era ir para a fazenda. E na fazenda tem tanto trabalho que sempre sobra algo para todo mundo. E para a gente criança, o trabalho é brincar, né? Tudo vira uma brincadeira. Crescer na fazenda foi algo que me deu uma conexão muito forte com a natureza e por isso que hoje eu entendo, amadurecendo, que eu tenho essa inclinação pela busca do natural e também pelo orgânico. Então, de certa forma, ter crescido na fazenda e ter me conectado com a natureza e com essa simplicidade me fez entender até uma célebre frase do Leonardo da Vinci, que é que o ponto mais alto da sofisticação é a simplicidade. E isso realmente é magnífico. Quando a gente percebe a forma como Deus colocou a harmonia em tudo que foi feito na natureza, você entende que realmente o ponto mais alto da beleza é a simplicidade, é tudo que é belo, natural, orgânico. Quando eu era criança, eu já era uma criança curiosa, eu era do porquê que tudo acontece, sempre busquei entender
tudo como funciona, dissecando, né, as formas. E na fazenda nós tínhamos o hábito de subsistência, da alimentação através do que era produzido pela própria fazenda. Eu ficava responsável por fazer a limpeza dos animais. Me perdoem os meus seguidores que são vegetarianos, mas isso está na minha história, eu vou compartilhar com vocês. Eu era essa criança que fazia a limpeza ali do peixinho, né? Quando a gente ia comer uma galinha, fazer limpeza de uma galinha, do porco, da vaca. Eu tinha muito contato já desde pequena, dos 4 anos, assim, em diante, com vísceras, com intestino. Eu achava já lindo um coágulo. Eu tinha muita curiosidade de entender por que cada bicho tinha uma parte diferente. É como se tudo isso fosse a máquina que Deus deixou em cada animal e eu fosse dissecando as partes. Por isso eu digo a vocês que eu já nasci uma cirurgiã. Foi desde ali, pequena, que eu me identifiquei com essa paixão pela anatomia e pela dissecação de corpos. Então, quando eu era adolescente, eu já sabia que eu queria medicina e que isso não seria fácil. Na minha cidade só tinha uma faculdade, na verdade no estado todo de Goiás só tinha a Universidade Federal de Goiás, que formava 110 médicos por ano. Nem se eu quisesse teria faculdade particular. E naquela época era fora de cogitação, assim, para os recursos que a gente tinha, que eu fosse estudar em outro estado. Então, sabendo disso e que não seria fácil, né, prestar prova numa faculdade federal, porque eu pensava, gente, se eu não passar agora, pode ser que leve 2, 3 anos, e isso vai cansando, né? Só que como eu fui muito obstinada e eu estudei bastante, com a graça de Deus eu acabei passando no vestibular. E eu entrei para medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás aos 18 anos. Foi para mim a maior conquista da minha vida. Eu com diversas assim dúvidas se eu conseguiria, como seria o meu futuro naquele momento, aquela fase de adolescente. Quando eu conquistei, né, essa prova de vestibular, eu me senti apta a fazer qualquer coisa, desde que eu quisesse muito e eu me dedicasse. Foi então que, terminando o curso de medicina em 2009 para 2010, eu me dediquei bastante para a prova de cirurgia geral e eu passei em segundo lugar no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, onde eu fiz a minha residência de cirurgia geral durante 2 anos. Isso realmente dá uma base muito boa de saber como lidar com o ser humano na iminência de uma morte, né? De como fazer salvar a vida das pessoas. E convivendo nesse ambiente de cirurgia geral, e na época eu fiz isso em Goiânia, o ano era 2010, eu me deparei com um ambiente até muito machista, em que me colocou assim, uma certa dúvida sobre a cirurgia plástica, porque diziam que isso era uma futilidade e me questionavam se eu não deveria estar ali, né? Diziam que eu tinha que ser dermatologista ou pediatra, que cirurgia não era para mim. E foi nessa hora que eu conheci a minha força de dizer, não, realmente isso é o que eu quero e aqui onde eu me coloquei, ninguém vai me tirar. Eu precisei superar muitas dificuldades para poder chegar ao objetivo que eu queria, que era ser cirurgiã. Eu nem entendia que eu passaria por isso. Acho que eu era muito jovem e aos 24 anos a minha vida como adulta realmente ali começou. E assim, se vocês me perguntarem se em algum momento eu já quis mudar de ideia e fazer outra coisa, eu já passei por tantas coisas para estar aqui hoje e falar com vocês que me fizeram pensar realmente, olha, eu podia fazer tal coisa. Eu tenho certeza que eu faço o que eu gosto e o que eu amo,
porque eu nunca quis mudar de ideia. Eu paguei todo o preço que foi necessário para chegar até aqui e com muito orgulho ser uma cirurgiã plástica que finalmente quer buscar ter conexão com as pessoas. E eu acredito até que todo mundo tem uma história, e a minha história, da maneira como ela foi, tudo que eu passei, me preparou para chegar até aqui e também ter essa capacidade de trazer esse conceito da beleza natural e também desse processo mais humano de que é possível fazer uma cirurgia plástica e melhorar a sua autoestima de uma forma mais conectada com você mesma, sem nenhuma pressão social de outras pessoas, entendendo aquele resultado que vai ser o melhor para você, sabe? Individualizado, e ter uma pessoa que é capaz de te segurar na sua mão e caminhar com você durante esse processo. Quando eu comecei a conviver no mundo da cirurgia plástica, eu vi que tinha muito de glamour e assim, o pessoal realmente sonha muito alto, né, na questão do consumo, e é tudo dólar, e é carro caro, e é viagem para Orlando, e é só esse assunto. Eu me sentia assim, um peixe fora d'água, sabe? Eu falava, gente, acho que isso aqui não é para mim, né? Eu não gostava tanto desse ambiente. Então, em algum momento, assim, eu senti que talvez eu não fosse me encaixar, porque eu gosto mais de buscar a essência das coisas. Esse é o meu propósito individual. Mas eu persisti e eu acho que é por isso que hoje eu consigo desmistificar a cirurgia plástica para vocês, a gente tirar as camadas de glamour e trazer a cirurgia plástica como uma ciência, como uma medicina, de uma forma que pode não só humanizar, mas trazer segurança para vocês e também um conteúdo, quando a gente for adentrar dentro das técnicas, que vai ajudar você a fazer as melhores escolhas para você dentro dessa opção de cirurgia. E onde eu fiz cirurgia plástica? Eu prestei prova, foi bem difícil, porque depois da cirurgia geral, a cada funil, né? Você vai descendo, vai ficando cada vez mais apertado. Cirurgia plástica é uma especialidade muito concorrida e para mim a única opção sempre foi fazer em instituições federais. Eu prestei 10 provas, 9 provas na verdade, e também 9 nãos. Mas na 10ª prova eu passei. Eu passei no Rio de Janeiro, que era onde eu queria mudar de áreas, e principalmente porque eu me inspirava muito no trabalho do Dr. Ivo Pitangui. Eu tinha lido o livro dele, que é Cartas a um Jovem Cirurgião, e aquilo me inspirou muito. Eu falei, é isso que eu quero, eu vou para o Rio de Janeiro. Lá nós temos um curso integrado em que a gente tem esse convívio com o pessoal do Pitangui, e isso me engrandeceu bastante. E eu fiz cirurgia plástica no Hospital Federal de Ipanema e foram 3 anos incríveis de muito aprendizado. Foi uma fase muito feliz da minha vida e que me preparou para ter a base de estar aqui e trabalhar da maneira como eu trabalho, porque como eu não tenho outros médicos na minha família, eu precisei assim realmente ir a fundo, né, nos temas para ter segurança de trabalhar sozinha. E assim, cada paciente, ele vem com um sonho, ele vem com uma expectativa, e quando você trabalha com o sonho das pessoas, né, você precisa dissecar essa ideia ao máximo para trazer aquilo que é idealizado para uma realidade. Então, respeitar esse sonho, alinhar a expectativa com tudo que é possível, isso é o meu objetivo de trabalho dentro da cirurgia plástica, para ajudar as pessoas a fazerem uma reconexão consigo mesmas. Tanto que a minha maior realização na cirurgia plástica é quando a paciente ou o cliente, ele se olha no espelho e ele se sente confortável consigo mesmo. Para mim, esse é o melhor resultado dentro de uma cirurgia plástica, é a autossatisfação. Não estou falando aqui, por exemplo, de o nariz mais perfeito, ou o peito mais perfeito, a barriga mais perfeita, porque
eu já tirei a palavra comparação do meu vocabulário como mulher e também como cirurgiã. Então eu acredito que o melhor resultado dentro da cirurgia plástica é aquele que traz uma satisfação na vida da pessoa e ela acaba se sentindo assim mais apta, mais reconectada consigo mesma, mais segura para viver sua vida e fazer outras coisas, assim como eu tenho observado que tem gente que muda de emprego, às vezes sai de um relacionamento que não conseguia, né? Acaba encontrando dessa forma forças para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa que ela queria tanto e ela não conseguia. Através dessa experiência, sabe aquilo que me disseram lá atrás, que cirurgia plástica é uma coisa fútil, que isso aqui não era para você, sabe, que cirurgia é só a respeito de ganhar em dólar e viajar por Orlando? Através de experiências como essa, eu entendi que a cirurgia plástica é um instrumento de transformação, de bem-estar e uma profissão muito bonita, capaz de ajudar o ser humano a se reconectar consigo mesmo. E para mim é um prazer participar da jornada de transformação de cada paciente meu. Por isso que vocês são os meus diamantes lapidados. Dito isso, eu quero deixar muito claro que cada paciente é único, a busca de melhoramento. Não. Com isso, eu quero deixar claro que cada paciente é único. A busca de um melhoramento é individual, cada resultado é muito íntimo, cada caso é um caso e tudo também depende de como seu organismo vai reagir, de como seu corpo vai, além de ser submetido, vai recuperar esse procedimento cirúrgico. Então, isso é muito importante para a gente colocar os pés no chão, de que a cirurgia plástica, por mais que traga essa reconexão, ela é um procedimento de lapidação, mas que isso é um processo. Então, para a gente chegar o mais próximo daquilo que você deseja, pode ser necessário uma cirurgia, às vezes também um retoque, uma outra cirurgia. Cada caso é um caso. Por isso que a medicina envolve tanta responsabilidade e também essa percepção ética de onde a gente pode chegar em cada indivíduo. Hoje, se eu pudesse olhar para aquela Geórgia aos 18 anos, quando ela começou na faculdade e que ela tinha tantas incertezas sobre o futuro e ela também não sabia se alguém um dia ia bater ali na porta do consultório dela, né, e ser um cliente. Nossa, isso para mim era um mistério. Eu gostaria de dizer para ela que, olha, continue, persevere, vai dar tudo certo. Que naquele momento que dá vontade de desistir, é exatamente esse momento que está bem perto do seu sucesso. Então vale a pena aguentar um pouco mais, vale a pena se esforçar um pouco mais. E a recompensa de você ter conseguido isso pelos seus próprios meios e pelos seus esforços, apesar de a ajuda de tantas pessoas maravilhosas que eu tive na minha vida, nossa, a recompensa disso vale muito mais do que dinheiro. E saiba que eu estou aqui para te ajudar a tomar as melhores decisões para o bem-estar do seu corpo e o bem-estar também da sua autoestima. E não se esqueça, hein? A verdadeira beleza começa quando você se sente bem consigo mesma. Obrigada por ouvir um pouco da minha história. Foi difícil falar isso, sou uma pessoa super reservada e eu estou aqui me abrindo com vocês. Então, muito obrigada, meu diamante, que me assistiu até aqui. E se você gostou desse conteúdo, comente aqui embaixo. Não se esqueça de dar o seu like e de compartilhar e se inscreva no meu canal. Meu nome é Doutora Geórgia Pérez, por esse nome você me encontra em todas as redes sociais. É Pérez com S, viu? E assim nós vamos formar uma comunidade de diamantes lapidados. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!